Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Lucas 5, de 1 a 11. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Eu chamo a sua atenção para esse texto, para pensarmos sobre hora de expediente. Hora de expediente. Lucas 5, de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos ele disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Senhor Deus, como nós precisamos dessa palavra para as nossas vidas, de segunda a sexta. Como nós precisamos dessa palavra para a nossa hora de expediente. Como precisamos aprender de Jesus o porquê do nosso trabalho, o que fazer da nossa vocação, como viver no horário comercial, como cristãos. Que nessa noite o Senhor nos visite de forma doce, especial, e nos instrua, e nos abençoe. Que o Senhor salve vidas entre nós, que o Senhor santifique nossas emoções, nossas motivações, nossas atitudes. Que o Teu Espírito sopre em nós fôlego de vida, fazendo com que essa palavra vivifique a nossa alma. Ó Deus, há tantas coisas no mundo competindo, tantas coisas dos nossos corações competindo contra o que o Senhor sussurra nessa palavra que lemos. Mas que nessa hora nada, coisa alguma, seja capaz de nos desviar do que o Senhor tem para nós. Nossas preocupações, nossas inquietações, nossos pecados, nossos remorsos, nossas culpas, nossas tentações, ó Deus, que nada agora nos roube da Tua palavra, que o diabo não arranque do nosso coração a palavra que será semeada, em nome de Jesus, amém. Há um ditado popular que é muito conhecido de todos nós brasileiros, você já deve ter ouvido e já deve ter dito isso: amigos, amigos, negócios à parte. O que é que a gente está querendo dizer com esse ditado? Creio que é a forma de a sabedoria popular dizer que não se deve misturar negócios com amizade. Certamente existe um pouco de verdade nisso, principalmente se nós falamos de pessoas
que não conseguem diferenciar a hora de trabalhar da hora de brincar. Negócios, negócios, amigos, amigos, amigos à parte dos negócios, se as pessoas são de fato folgadas e não sabem limites. Só que o que eu suspeito é que por detrás desse ditado há um padrão de pensamento que está sendo revelado a todos nós. A maioria das pessoas pensa na vida de um modo compartimentado. A maioria de nós encara a vida em blocos, quadrados separados. Aliás, a gente até brinca, cada um no seu quadrado. Só que, na verdade, o que a gente fez da nossa vida, da nossa existência, a gente dividiu em departamentos. Por exemplo, existe o compartimento da família, de um lado, do estudo, do outro lado, do trabalho, compartimento dos amigos, o compartimento dos relacionamentos, das finanças, onde ninguém toca, ninguém entra. Existe o compartimento do lazer, e existe lá no fundo, lá no cantinho, muito bem guardado, escondido, o compartimento da religião ou da fé. Então, praticamente, o mundo inteiro pensa assim, em pedaços. As pessoas sabem dividir bem as coisas quando é do interesse delas. As pessoas sabem dividir a vida em fases. E as pessoas vão cuidando dos departamentos da vida, vão cuidando dos compartimentos da vez, conciliando alguns com outros compartimentos. Por exemplo, uns cuidam mais do trabalho, negligenciam família, outros cuidam mais da família e negligenciam o trabalho, uns gostam mais do lazer do que de trabalhar, e aí a gente vai vendo a vida dessa forma, sem misturas. É uma dedução mais ou menos assim: a vida é uma coisa, durante a semana, o meu trabalho, os meus estudos, meus sentimentos, minha família, meus projetos, isso é de um lado, acontece durante a semana. Do outro lado, a religião, Deus, coisa de domingo, coisa de horários vagos, esporádicos, coisa para a hora da necessidade. Eu tenho observado as pessoas, e elas costumam pensar e dizer coisas como: minha vida profissional não tem nada a ver com a minha religião. Minha vida profissional e a minha fé são coisas completamente diferentes. E elas dizem isso também para relacionamentos, às vezes, para os estudos. Uma coisa é eu e Deus, outra coisa é a profissão que eu escolho. Eu quero ganhar dinheiro. Deus, dinheiro, profissão, sucesso. Deus e as outras coisas da vida. E aí a gente costuma pensar assim: é claro que será ótimo se Deus quiser me abençoar. Eu até oro por isso, mas cada um no seu quadrado. Agradeço se depois de Deus liberar a bênção, se Ele puder voltar para o quadrado dele e eu ficar no meu. Gente, honestamente, não é mais ou menos assim que a gente vê a vida? Deixa eu te contar uma história que é escandalizante. Então, se você é menor de 18 anos, fecha os ouvidos. Em 2013, uma jovem muito bonita, que professava ser evangélica da Assembleia de Deus, modelo, ela fechou contrato com uma revista masculina para pousar nua, dizendo-se membro da Assembleia de Deus. Aline Franzoi é o nome dela. Ela foi criticada, porque anunciaram que ela seria a primeira evangélica a pousar nua para a versão brasileira da Playboy. Olha que loucura. E ela alegou o seguinte, abre aspas, está nas redes sociais, está nos jornais de 2013, ela disse assim, quando ela foi criticada: o que eu faço da minha vida profissional não tem nada a ver com a minha religião. Fecha aspas. Ela sabia que ela seria criticada pelos evangélicos, e aí ela usou o perfil dela no Facebook para escrever o seguinte, abre aspas:
para a questão religião, que saíram em manchetes dizendo evangélica, esta será a primeira e única vez que falarei, somente para que entendam. Em nenhum momento fiquei enfatizando minha religião em trabalhos, e nunca quis vincular informações desta maneira, pois são áreas diferentes: trabalho e Deus, compartimentos diferentes. No mínimo, ela está sendo corajosa ao admitir isso, porque eu temo que a maioria pensa como ela, só não tem coragem de dizer. E aí ela deu uma entrevista para o site UOL, e ela declarou o seguinte: irmãos, o que ela disse reflete a nossa geração. Infelizmente, ela disse assim: sou evangélica e uso meu Facebook para dizer o quanto Deus foi e é poderoso em minha vida. E afinal, o que tem de errado? É muito relativo o que é certo e errado. Concilio não só essa nova carreira, como a carreira de modelo também. Pois na minha concepção, agora lembre-se que a carreira de modelo que ela está dizendo é pousar nua. Na minha concepção, diz ela, Deus olha o nosso coração e a nossa intenção. Agora olha como ela termina: ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Oh, irmãos, fé é fé, trabalho é trabalho, religião é uma coisa, negócio é outra coisa. E aí eu fico pensando, será? Eu fiquei pensando sobre o assunto, ponderando se realmente são coisas que não devem ser associadas. Essa dicotomia, essa separação entre Deus e o resto da nossa vida é desastrosa, é perigosa. É claro que não há como não associar aquilo que a gente crê com as outras áreas da vida, não tem como. Uma coisa é você ficar pregando e sendo chato e sendo radical, outra coisa é você se despir do caráter que a sua fé vem construindo em você, para você poder viver uma vida dissonante do que você crê no mercado de trabalho, por exemplo. É impossível separar Deus de tudo que fazemos. E sempre que essa dicotomia, essa separação é feita, sempre que a gente separa Deus do resto, sempre que a gente separa a fé dos outros afazeres, sempre que a gente separa Deus dos relacionamentos, Deus do lazer, Deus dos negócios, o resultado é catastrófico, como a gente acabou de testificar, olhando para a vida dessa jovem. E aqui eu não estou tecendo qualquer juízo de valor, apesar de discordar radicalmente. Estou fazendo uma constatação. Nós chegamos num ponto da história onde o ser humano é crente, entrega a vida a Deus, mas apenas para poder chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero a vitória. Agora, Paulo já sabia disso nos dias dele, quando ele escreveu aos Coríntios, preocupado com essa postura dicotômica, de separação, Deus uma coisa, o resto das outras coisas são outras coisas. Paulo disse assim, 1 Coríntios 10, 31, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E olha o que ele diz ainda, verso 32, continuando: não se torne motivo de tropeço. Não se torne motivo de tropeço para judeu, ou seja, religiosos. Não se torne motivo de tropeço para gregos, ou seja, pagãos. Não se torne tropeço para a igreja de Deus, diz o texto. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, eu não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos, diz Paulo. A dicotomia que se faz entre Deus e tudo mais é resultado, e aqui permita-me um pouquinho só de história e filosofia. Isso é resultado do pensamento de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, um dos grandes do catolicismo, ele foi quem inicialmente formulou a seguinte ideia: revelação, uma coisa,
criação outra. Ele criou dois tipos de conhecimento: conhecimento natural das coisas criadas, e ele se baseou em Aristóteles, as coisas criadas e as coisas sobrenaturais. Ele começou a falar de dois métodos para se conhecer e para se saber. Ele falava de razão e fé. E aí depois dele veio um homem chamado Immanuel Kant, filósofo, e ele aumentou ainda mais essa divisão entre fé e razão. Immanuel Kant, gente, você acha que isso é bobagem, mas nossos filhos, seus netos, estão estudando e bebendo mais disso nas universidades do que você imagina. E Immanuel Kant, ele fez o seguinte: ele colocou todo o conhecimento de Deus num nível superior. E aí depois dele, a fé foi vista não somente como algo diferente da razão e da racionalidade. Ele disse assim: fé é totalmente diferente de razão e racionalidade. E ele foi além, ele disse: não só isso, a fé é totalmente contrária à razão. Quem usa razão não pode ter fé, porque quem tem fé é irracional. Aí ele disse assim: nada pode ser conhecido de Deus através do raciocínio, porque Deus vive lá em cima, no andar superior. Não pode ser conhecido pela lógica, não pode ser conhecido pelo método empírico ou científico. Ele disse isso. Essa dicotomia foi desastrosa, os frutos dela estão por toda parte. É fruto desse pensamento de Aquino, de Kant, que hoje a gente diz: amigos, negócios à parte, fé é uma coisa, trabalho outra. É hoje resultado disso que a gente conseguiu traçar uma linha divisória entre sagrado e secular, mundo e igreja. O resultado, irmãos, é que Deus ficou do lado de fora das universidades. Deus ficou do lado de fora das escolas, da política, do lazer. Deus não teve mais acesso às nossas vidas. Por que eu disse isso tudo a você? Porque o texto que a gente leu sobre a vida de Pedro no início, quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, logo depois da pesca maravilhosa, essa pesca foi protagonizada por Jesus e Pedro. Esse texto que a gente leu é parte do processo de esculpimento do caráter de Pedro. O Senhor estava ensinando algo muito profundo e que vai de encontro, que se choca contra o pensamento contemporâneo. Jesus estava dizendo assim: Pedro, lembra que eu entrei no seu coração naquele nosso primeiro encontro lá em João 1, quando eu disse: Simão, filho de João, você será chamado Pedro. Naquele dia eu entrei no seu coração. Pedro, você se lembra o que eu fiz depois que eu entrei no seu coração? Nosso segundo encontro, onde foi, Pedro? Eu entrei na sua casa. E hoje é o nosso terceiro encontro, olho no olho. E eu quero que você olhe ao redor e veja onde eu estou com você. Eu estou no seu local de trabalho. Eu estou na hora do seu expediente, para ensinar a você que uma vez que a fé entra no coração de uma pessoa, essa fé tem que penetrar a casa da pessoa e tem que penetrar o trabalho, a vocação, a hora de expediente da pessoa. Deus é para todos os nossos compartimentos, Deus é para todas as horas da vida. Deus se importa sim com aquilo que cremos, e Deus se importa também com a conduta de todos nós, porque toda conduta é resultado de uma crença. Essa jovem, quando diz: Deus olha para o meu coração, Deus olha para a minha intenção, uma coisa é meu trabalho, outra coisa é minha fé, ela está revelando o que ela crê, e ela crê que Deus não pode ter acesso a determinadas áreas da nossa vida. Quando Pedro e Jesus se encontram aqui em Lucas 5, a essa altura da vida de Pedro, já havia 1 ano desde que Jesus encontrou com Pedro no seu primeiro encontro, quando ele disse que Simão se chamaria Pedro. Desde João capítulo 1, versos 42, até Lucas capítulo 5, que a gente leu, 1 ano se passou. E quando a gente lê a história pelo Evangelho de Marcos,
E lembre-se que Marcos foi escrito por Marcos, mas resultado dos sermões que Marcos ouviu Pedro pregando. Então, desde o primeiro encontro até esse encontro em Lucas 5, Marcos nos mostra que houve 10 episódios envolvendo Jesus de uma maneira sobrenatural e que Pedro tomou consciência. Foram milagres, foram curas, expulsão de demônios, sermões. Pedro viu esse Deus poderoso, sobrenatural na pessoa de Jesus. Durante um ano ele viu isso. E nesse ponto da vida dele, Pedro já estava consciente da divindade de Jesus. Pedro já estava consciente do poder de Jesus de Nazaré. O que ainda faltava a Pedro, e talvez falte a você, é essa conexão entre o Deus Santo, Divino e Poderoso e a realidade de que Ele deve permear tudo que a gente é em casa, na intimidade e no trabalho de segunda a sexta. O que Jesus faz quando Ele vai na hora de expediente de Pedro é dizer: eu sou Deus, e você já sabe disso, Pedro. Agora, a conexão que você precisa aprender a fazer é que aquilo que você crê sobre mim, que você já viu de mim, precisa ser vivido aqui, de segunda a sexta, no horário comercial. Eu acho isso tremendo, irmãos. E há pelo menos 3 ensinamentos que a gente pode extrair da hora de expediente de Pedro. 3 ensinos. O primeiro são lições sobre fracasso. O segundo são lições sobre sucesso. E o terceiro, lições sobre propósito. Veja que a hora de expediente é para se pensar sobre fracasso, sucesso e propósito. A propósito, irmãos, o nosso país vive um momento muito vulnerável, muito difícil, extremamente propício para se pensar sobre essas coisas. Você se recorda quando Osama Bin Laden mandou que aqueles aviões atingissem as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, Pentágono, Casa Branca, mas o avião caiu na Pensilvânia, não atingiu a Casa Branca. E se usou uma piada muito triste na ocasião dentro dos Estados Unidos. Eles disseram assim: Osama Bin Laden deixou os Estados Unidos furioso, mas teria feito os Estados Unidos perder a cabeça se os aviões tivessem caído nos Walmarts e shoppings dessa nação. Como que dizendo, arrancando do povo o poder de compra, arrancando do povo o lazer e o dinheiro que promove lazer. Então, quando a gente vê hoje essa crise financeira no Brasil, e é curioso que não tem gente passando fome ainda não. Os que passavam estão passando ainda, mas quem conseguiu galgar algo na vida ainda não está passando fome. O que está acontecendo é que a gente não está podendo mais ter tantas regalias, e isso tem nos deixado furiosos. E aí vem Jesus e diz: Pedro, eu estou aqui na hora de expediente, eu e você. Eu já entrei na sua vida, eu já fui à sua casa, e agora eu estou dando uma passadinha aqui no seu trabalho. Porque eu preciso te ensinar, Pedro, nesse processo de moldar seu caráter. Eu preciso te ensinar lições sobre fracasso, sobre sucesso e sobre propósito de vida. Primeira lição, lições sobre fracasso. Por que a gente fracassa na vida, gente? São perguntas para as quais a gente busca resposta o tempo todo. Então, quando a gente fracassa, não sei em Goiás, mas em São Paulo, por exemplo, se um homem do mundo dos negócios, ele começa a fracassar ou perde o emprego, ele começa a consultar os especialistas. Ele contrata coachings, que são tutores ou instrutores particulares. Ele busca o headhunter, que são recrutadores de profissionais ou executivos talentosos. Eles pesquisam a fundo. Por quê? Porque tende a haver uma razão para esse fracasso. Eu preciso reorganizar minha vida, meu jeito de pensar e meu jeito de produzir. E é curioso que nem sempre essas pessoas acertam nas respostas.
Hoje, como eu já disse, a culpa a gente tem jogado sobre o governo corrupto. A culpa para os nossos fracassos hoje é isso, é o governo. E quando a gente olha para esse texto de Lucas, a gente aprende algumas lições sobre fracasso, que enquanto crentes com Jesus no coração, a gente tem de levar em conta, antes de você tomar qualquer decisão radical na sua vida. E quais são as lições desse encontro de Pedro com Jesus? Lições sobre fracasso. Olha para mim, olha comigo, 3 delas. Primeiro, nem sempre fracassamos por falta de preparo ou de experiência. Às vezes a gente diz assim: fulano fracassou porque não tem preparo, não tem experiência. É óbvio, na maioria das vezes isso acontecerá. E eu não estou aqui dizendo que preparo e experiência não são importantes. São. Mas não são determinantes. Porque olha só, esses pescadores fracassados, lembra que eles estão ali na beira da praia, era de manhã cedo, lavando as redes, não tinham pegado nada. Foi fracasso. Isso aqui não é igual o Valdinei sai para pescar brincando, não, irmãos. Isso aqui não é uma pescaria no mês de julho no Rio Araguaia. Isso aqui era negócio, era uma sociedade. O texto fala de sociedade, era uma empresa que eles tinham. Era o dinheiro da comida, era investimento. Nós estamos falando disso, e o texto nos mostra que esses pescadores fracassaram. Agora, irmãos, eles não fracassaram porque não eram preparados e não eram experientes. Sabe por quê? A expressão grega para falar que eles eram pescadores é uma expressão que significaria, no português de hoje, esse povo era gente do mar. Eles nasceram literalmente numa canoa, pescando. Aprenderam desde cedo com o pai. Receberam o negócio do pai. Tiago, João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão e André, Lucas 5, versículo 10. Esses homens pescavam desde criancinha. Eles aprenderam com os pais deles, eles tinham anos de treinamento, anos de experiência, mas naquela noite fracassaram. E o texto nos revela o seguinte: nem sempre fracassamos por falta de preparo ou de experiência. Segundo, nem sempre fracassamos por preguiça ou falta de persistência. O texto diz para nós no versículo 5, Pedro diz: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Eles não eram preguiçosos, eles trabalharam a exaustão, eles investiram o melhor deles durante o melhor tempo, durante a noite. Naquele mar, no mar da Galileia, pescava-se à noite, era a hora de se pegar os peixes. Eles tentaram o melhor que eles tinham e não pegaram peixe. Eles estão ensinando a nós que nem sempre a gente fracassa por preguiça ou falta de persistência. Tem muita gente que é preguiçoso, tem muita gente que espera cair do céu. Mas o texto está ensinando para aqueles que são workaholics, viciados em trabalho, que não é você se esforçar e persistir e quase se matar que vai garantir a você sucesso. E também ele está ensinando para aqueles que gastam a vida inteira só em busca de preparo, de experiência. Isso em si não vai te garantir sucesso. Mas em terceiro lugar, nem sempre fracassamos por falta de oportunidades ou carência. Irmãos, não foi por falta de peixe no mar que aqueles pescadores fracassaram. Não é que existia uma carência no mercado. Pelo contrário, naquele mar tinha peixe de sobra. O versículo 6 e 7 diz que quando Jesus orienta eles a jogarem a rede, eles jogam, eles pegaram tantos peixes que eles precisaram chamar outro barco. O mar da Galileia foi de onde eles retiraram sustento durante a vida inteira. Tinha peixe bastante no mar. E aí Jesus está dizendo: Pedro, aprendeu? O que eu quero que você entenda, Pedro, que a gente não fracassa necessariamente por falta de oportunidade
e por falta de carência. E aí a gente fica vendo as pessoas às vezes passar por um pequeno aperto, ou tendo que fazer alguns cortes na vida, e elas com medo e temerosas, elas dizem: não, é hora de tentar outro mar, o da Galileia já deu o que tinha que dar. E aí eu me lembro sempre da história de Ruth, quando o marido de Noemi começa a ver seu gado morrer de fome em Israel, começa a ver a sede, a seca abater a nação. Ele olha ao redor e vê os montes verdes de Moabe, foge para Moabe, tentando fugir da fome, tentando fugir da morte. Mas a Bíblia nos conta que tão logo ele chegou em Moabe, ele deu de cara com a morte. Ele morre, não só ele e os 2 filhos dele morrem. É Deus dizendo: não é por falta de oportunidade, não é porque exista carência. Então o fracasso nem sempre é por falta de oportunidade ou carência, nem sempre é por preguiça ou falta de persistência, e nem sempre é falta de preparo ou de experiência. Eu disse a vocês, o momento histórico em que a gente vive como país é significativo. Muita gente está fracassando nos negócios. Eu concordo, eu entendo, houve má fé, para dizer pouco. Houve má gestão no Brasil. E a culpa não foi só da ocasião, não, dos políticos de ocasião. A culpa é também dos políticos de oposição. Agora, nós como cristãos, o que a gente tem que parar e pensar, o que a gente tem que se lembrar sempre, é que a causa dos nossos fracassos nem sempre é tão óbvia assim. Nem sempre é culpa de um governo corrupto, de um país quebrado. Porque a gente olha para esses discípulos do mar na Galileia, eles estavam num mar cheio de peixes. Eles estavam num momento onde existia de sobra, eles eram experientes, eles eram capazes, eles não eram preguiçosos, eles eram preparados, eles tinham tudo ao favor deles. Mas Jesus diz: Pedro, eu vim aqui para te ensinar que a causa do fracasso é que você não me tem no seu barco. Essa é a lição. Lucas nos revela que sucesso é ter Jesus no barco. Olha o texto, Lucas 5, verso 3. Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Pula para o verso 6. Eles pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Jesus está dando uma lição tão profunda. Pedro, você se esforçou a noite inteira, não foi? Foi. Num minuto que eu falei, joga a rede, você pegou. Pedro, você é cheio de preparo, você é cheio de tecnologia, você é cheio de pós-graduação em pesca, você acabou de me dizer que não se pega peixe nessa hora do dia, no mar profundo. Olha o tanto de peixe, Pedro. Pedro, eu estou indo contra a sua lógica. Pedro, sucesso, ou melhor, fracasso, é você não me ter na hora de expediente. Porque quando eu entro no seu barco, você pega. Mas Pedro, como todos nós somos, é lento para aprender. Pula agora lá para João 21 e veja o que aconteceu. João 21. Mais tarde, quando Jesus morre, ressuscita, os discípulos estão decepcionados. Cadê Jesus? Né? E aí Pedro, ele tenta seguir a vida dele sem Jesus. Ou seja, Pedro tenta retomar os negócios da pesca. Pedro tinha guardado o barquinho dele, via das dúvidas. Pedro não tinha vendido os barcos. Pedro deve ter pensado assim: eu vou seguir Jesus. Se as coisas derem errado, eu volto a pescar. E foi o que ele fez. João capítulo 21, versículo 2, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia,
os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Gente, é significativo isso aqui. É Pedro dizendo: vou seguir a vida sem o mestre, ele nos abandonou. Vou seguir com o meu barco sem Jesus nele. E olha o texto é irônico. O texto diz assim: e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas vocês já devem ter notado que eu estou buscando escrever textos das pastorais baseado nessa conjunção mas. Eu amo essas conjunções na Bíblia. Então Pedro resolve voltar à vida, Pedro resolve voltar para a hora de expediente. Pedro, que tinha poder de fala, ele arrebanha amigos, os ex-companheiros, os ex-sócios, e todos vão seguindo, mas o texto diz: mas naquela noite não pegaram nada. Oh Pedro, Jesus não está no barco, Pedro. Em outras palavras, Jesus não está nesse negócio, Pedro. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Olha a ironia. Filhos, eu percebi que vocês tentaram seguir a vida sem mim, voltar a pescar. Vocês pegaram alguma coisa? Depois tem gente dizendo que Jesus não tem senso de humor. Para mim isso aqui é uma piada. Eles responderam que não. Verso 6, Jesus disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Irmãos, fracasso é você não ter Jesus na vida. Você conquista a sua independência, você entra na universidade, você se prepara, você dá o seu melhor, você ganha experiência, você não é uma pessoa preguiçosa, você é uma pessoa trabalhadora. Deus te coloca nas melhores oportunidades. Aí de um dia você para e olha ao redor e olha para dentro da sua alma e diz: eu não peguei nada. Já se sentiu assim? Tem preparo, tem experiência, tem diploma, conquistou algumas coisas que você sempre quis, oportunidades lhe foram dadas, mas você olha e diz: Senhor, a sensação que eu tenho é de que eu não peguei nada. E aí Jesus diz: sucesso é quando eu entro no barco. Agora, não significa, fracasso é não ter Jesus mesmo quando as coisas vão bem, viu gente? Porque tem gente que acha assim, que sucesso é você ter tudo. Mas existe um texto em Lucas, e eu peço que você abra em Lucas 12, você vai ver um homem que ganhou tudo na vida. Da perspectiva humana, alguém poderia olhar para ele e dizer assim: é um homem de sucesso. Mas Jesus diz: não, você é o maior dos fracassados. Veja como é que a história é contada por Lucas, em Lucas 12, versículo 15. Então Jesus lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Aí eu fico pensando, irmãos, a gente pensa que ganância é só coisa para gente que está envolvido na Lava Jato, né? Gente, o saco da ambição não tem fundo. Para que uma cozinha de 300 mil reais? Apesar de que você queria uma pia daquela na sua casa. Estou falando do sítio lá do moço. Aliás, não é dele. Então a gente pensa que ganância é só coisa de gente assim, que tem muito dinheiro. Mas não é não. Tem gente que já tem o que comer, o que vestir. Tem gente que já vive bem e ainda quer mais. E aí você conversa com ele e fala: mas para que mais? Aí ele vai ser piedoso e vai dizer assim: eu quero deixar para meus filhos. Aí Jesus diz: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Sucesso não é o tanto de peixe que você pega. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele comprou uma fazenda no Tocantins.
Aí ele foi plantar. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer agora? Não tenho onde armazenar minha colheita, é um sucesso. Então disse: já sei o que eu vou fazer, vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens, e direi a mim mesmo. Olha o que é a ganância, é você em paz com você mesmo, não é você em paz com Deus, não é você confiante de que Deus vai prover. Não, é você dizendo para a sua alma: olha, minha alma, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: louco, esta noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Irmãos, Hora de Expediente ensina lições sobre fracasso. Escute o que eu vou te dizer: fracasso não é você não ter peixe. Fracasso é você não ter Jesus. Porque esses homens em Lucas 5 pegaram muito, e você vai se lembrar que eles não levaram um peixe para casa, largou tudo na praia. E você vai ver esse homem rico, cheio, e dizendo a si mesmo: vamos agora desfrutar de tudo que a gente ganhou. E Jesus olha para ele e diz: você é louco, você não é abençoado, você é louco. Isso não é sucesso, isso é insensatez, é loucura, é insanidade. Então, Hora de Expediente nos ensina que fracasso é não ter Jesus. Fracasso não é não ter peixe. Lições sobre sucesso. Sucesso é ter Jesus no barco. Volta para Lucas 5. Sucesso é receber Jesus no seu coração. Sucesso é você levar Jesus para sua casa. Sucesso é você levar Jesus para a hora do seu expediente. O que é sucesso da perspectiva de Deus? O texto nos dá algumas dicas. Em primeiro lugar, sucesso é ser achado por Cristo. Irmãos, eu fico encabulado com esse texto. Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, diz o versículo 3. Mas se você ler no versículo 1 e 2, você vai ver Lucas dizendo que aquele povo tentou a noite inteira e não pegou nada. Tão frustrados. Sabe aquele bando de cheque devolvido na gaveta? Sabe aquele bando de duplicata para pagar? Sabe aquele bando de contas, seu nome no Serasa? Você em protesto. Aí Jesus entra na sua vida, entra no seu barco. Ele entra no barco, fala assim: Pedro, afasta o barco para lá um pouquinho. E Pedro já deve ter ficado assim: esse homem é folgado, porque eu estou aqui lavando rede, não peguei nada, ele está mandando afastar o barco. Então sentou-se, ainda senta: ô moço, que isso, é doido? Senta no barco, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos ele disse: lancem. Além de ser folgado, é doido, está me ensinando a pescar. Senhor, ele teve vontade de dizer isso, porque ele virou e disse assim: Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas o Senhor é Deus, eu vou lançar a rede. Mas a vontade dele era falar: você é doido, rapaz. Sucesso é você ser achado por Cristo. Porque veja bem, veja por outro lado. Pedro está ali acabado, destruído, e Jesus vai ao encontro dele, e Jesus chega até ele. Jesus chega na hora da dor. Jesus chega na hora da dor, e nem sempre quando Jesus chega na hora da dor, ele chega da maneira como a gente quer que ele chegue, certo? É isso que o texto está dizendo. Ele não chegou dizendo: Pedro, você é vencedor, Pedro. Olha, Pedro, vem cá, eu vou entrar na sua vida agora, você vai ver esse negócio vai prosperar, Pedro.
Era isso que Pedro queria, talvez, e Jesus não diz uma palavra sobre o fracasso. Jesus não disse uma palavra sobre o fracasso. Sem pedir licença, ele entrou no barco, pediu para afastar o barco, sentou e começou a pregar. E eu posso imaginar Pedro olhando no relógio, não tinha relógio não, mas ele olhava para o sol. Ele ficava olhando assim, o tempo está passando, esse homem está pregando, eu tenho que descansar, eu tenho que voltar à noite, eu tenho que pegar dobrado o peixe, porque eu já não peguei essa noite. E está esse homem pregando. Sabe o que Jesus está ensinando a Pedro? Jesus está ensinando a Pedro que na hora de expediente, inclusive, a gente tem que aprender a tirar os olhos de nós mesmos, tirar os olhos dos nossos problemas, tirar os olhos das nossas necessidades e colocar os nossos olhos em Cristo e na necessidade dos outros, porque é isso que Jesus está fazendo. Jesus está dizendo: Pedro, sim, você não pegou nada, você está com dificuldade financeira no dia de hoje, eu sei, mas só que olha aqui a multidão precisando do Evangelho. Esses homens morrem e vão para o inferno. Vamos olhar um pouquinho para a necessidade deles. Daqui a pouco eu cuido dos seus peixes. Mas vamos olhar um pouquinho para a necessidade desse povo. Vamos olhar um pouquinho para as carências deles. Coloque os olhos, Pedro. Tire os olhos de você. Tire os olhos da sua empresa. Tire os olhos da sua meta. Tire os olhos do mercado. Tire os olhos da crítica, da mídia, dos jornais. Tire os olhos disso. Olhe para mim. Olhe para o que eu estou fazendo. E olhe para esse povo carente. Então sucesso é ser achado por Cristo, porque Cristo começa a nos ensinar o que vale a pena de fato na vida. O mundo inteiro está de olho na crise, na bolsa, no dólar, no mercado, e vem Jesus e liberta Pedro disso, e diz: Pedro, tire os olhos disso, olhe para mim, olhe para o que eu estou fazendo, olhe para essas pessoas carentes. Cristo nos acha na hora da dor, Cristo nos ensina o que é prioritário, e Cristo nos confronta para nos fazer crescer. E aí Jesus fala: Pedro, vamos lá para o fundo agora? Agora eu vou cuidar de você. Pega seu barco e vamos lá para o fundo. E vamos jogar as redes. E aí Pedro diz: Jesus do céu, não vai dar certo. Trabalhamos a noite inteira, a noite é que era a hora de pegar, nós não vamos pegar nada. Mas Jesus estava ensinando algo tremendo. Pedro, sucesso não é você com a canoa cheia de peixe não, Pedro. Sucesso é você me ter aqui com você. Sucesso é você aprender de mim, a olhar as necessidades do outro, aprender de mim, que aquilo que é impossível para o homem eu faço. Sucesso é quando eu acho você na hora da sua dor, Pedro, e liberto você dessa obsessão por peixe. Segundo lugar, sucesso é abraçar a causa de Cristo. Eu acho interessante que, tendo acabado de falar, diz o texto, verso 4, Jesus disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e disse a todos: lancem as redes para a pesca. Irmãos, é plenamente possível Jesus fazer com que o milagre fosse o seguinte: os peixes começassem a pular ali. Mas ele está ensinando uma lição para nós. Pedro, agora eu vou cuidar do seu problema, e eu quero usar você, seu barco, suas redes, sua experiência, suas habilidades. Vocês sabem como poucos como jogar uma rede. Eu quero usar todo o aparato de vocês. Agora eu vou usar o que você tem, e você vai ver o que é sucesso. Quando Jesus coloca Pedro para pescar, ele está dizendo que sucesso é a gente pegar tudo que a gente tem em obediência ao que Jesus manda fazer. Ah, pastor, mas ele está pescando. Sim, está pescando, mas há uma grande diferença. Ele está pescando segundo a palavra de Jesus. É diferente. É totalmente diferente quando você acorda segunda-feira cedo e vai para o trabalho.
de quando você acorda segunda-feira cedo e vai para aquela vocação que Deus te deu, é outra coisa. E Jesus está dizendo, sucesso é você abraçar o que você tem, o que você faz, aquilo que você construiu, o que você adquiriu em know-how, em conhecimento, em experiência, em habilidades. Abrace isso tudo, ouça a minha palavra e haja segundo a minha palavra. Isso é sucesso. Em terceiro lugar, sucesso é fruto de obediência e fé na palavra de Cristo. Porque Pedro diz assim, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Olha, Jesus, meu coração não acredita no que o Senhor está me pedindo para fazer. Mas eu vou fazer. Vamos ver no que vai dar. Gente, tem muita gente atribuindo o fracasso da gente na fé pequena da gente. Eles falam assim, não, porque você não tem fé suficiente. Eu olho para a fé de Pedro aqui e vejo uma fé menor do que a de um grão de mostarda. Porque ele está literalmente dizendo assim, Senhor, agora, pelo que tu és, eu vou lançar as redes. Não existe aquela, sim Senhor, o Senhor está falando em nome de Jesus, vai dar certo, você está vendo isso aqui, não existe isso aqui, existe relutância. E aí Pedro joga, e ele pega tanto que as redes começam a se rasgar, parecia loucura, mas a palavra de Cristo precisava ser obedecida. Então quais são as lições de sucesso para nós hoje à noite? Sucesso é se Jesus achou você. Sucesso é se Jesus está no seu barco, por livre escolha dele, soberana, ele veio ao seu encontro. Sucesso é você abraçar a causa de Cristo, é você ouvir a voz dele, o que ele está te dizendo, o que ele está pedindo de você, o que ele está mandando você fazer, é você pegar tudo que você tem e você agir com fé e com obediência, mesmo que lá no fundo às vezes seu coração relute. Isso é sucesso. Lembra do homem louco que Jesus falou, porque você pode ter o seu barco cheinho de peixe e ser um fracassado. E a última lição, lições sobre propósito. Porque Jesus é muito massa. Ele é o seguinte, ele fala de fracasso, ele fala de sucesso, agora ele diz assim, Pedro, vamos entender o propósito nisso tudo. Qual é o propósito de Deus para aquilo que a gente faz? Qual é o propósito de Deus para a empresa que Ele te deu, para o concurso que você passou, para a carreira que você construiu? Qual é o propósito dele para isso? Eu penso que aquela menina que se diz crente, que posou para Playboy, se ela parasse e pensasse assim, qual o propósito de Deus para o corpo lindo que Ele me deu? Eu duvido que ela chegaria à conclusão que ela chegou. Olhando para o texto de Lucas 5, a gente, e lembra, Lucas 5 é Jesus formando o caráter de Pedro. Lucas 5 é Jesus talhando o caráter de Pedro. Há 3 propósitos para a hora de expediente. 3 verbos que a gente precisa aprender a conjugar na hora de expediente. 3 verbos, lembre-se disso, para tudo que você faz, para segunda-feira cedo que você acorda, para a fila do banco, para o dinheiro que você recebe, as duplicatas, pensa bem, Deus tem 3 objetivos, 3 propósitos para o seu trabalho, para a sua vocação, 3, nenhum deles tem a ver com ganhar dinheiro. Quais são os verbos? Abençoar, adorar e aprender. Por quê, irmãos? Porque lembra de Jesus no Sermão do Monte? Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, abençoando, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, adorando, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, aprendendo, todas as coisas de que você precisa serão acrescentadas.
todas. Então, hora de expediente, em primeiro lugar, sobre propósito, é hora de abençoar outras pessoas, abençoar outras pessoas. Deus te deu a vocação que te deu, o emprego que te deu, a firma que te deu, o trabalho que te deu, para você acordar todo dia pensando assim: como eu a abençoarei. Olha o texto. Depois que eles pegam tudo, eu acho tremendo, verso 7, então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Para mim há uma lição implícita muito forte nesse texto. Jesus está dizendo: Pedro, está vendo o que eu te dei? Quando você abraçou a vocação, quando você obedeceu minha palavra, quando você entendeu o que é sucesso, olha quanta coisa eu te dei. Agora, sabe para que eu te dei isso? Sabe para que eu te dei isso, Pedro? Para você virar para aqueles que estão lá com o barco vazio e dizer: vem cá com o barco de vocês, porque o que eu tenho aqui vai dar para nós e ainda vai sobrar. Oh, irmãos, hora de expediente é hora de nós aprendermos a abençoar outras pessoas. Senhor, quem eu vou abençoar hoje? Com quem eu vou repartir o peixe de hoje? Qual é o outro barco que está vazio e eu, com pouco que eu tenho, ainda sou capaz de abençoar? Qual é? O americano é muito bom nisso. Nós brasileiros somos terríveis nisso. Nós tivemos oportunidade de conviver com eles, e eu me lembro como se fosse hoje, aqui, lá em Campinas, pastoreando em Campinas. Uma vez a gente estava no processo de mudar de um apartamento para o outro, Cristiane e eu. O apartamento onde nós morávamos, antigo, apesar de muito bom, mas antigo, começou a dar infiltração, mofo, e aí nós resolvemos mudar. Eu compartilhei de púlpito que nós estávamos terminando esse processo, que mudaríamos, e uma pessoa que mora nos Estados Unidos, de outra nação, terminou o culto, me procurou e falou assim: pastor, vocês estão em mudança. Sabe uma coisa que eu aprendi, pastor? Quando a gente está em mudança, a gente lida muito com imprevisto. Então vem cá, deixa eu te ajudar. Me deu 5 notas de R$100 em dólar, $100, $500, saca, durinha, cheirosa. Pastor, para te abençoar. Eu falei: não, minha irmã, não é necessário, eu quero te dar. E se o senhor não estiver precisando para a mudança, para os imprevistos da mudança, compra vestido para a Cristiane, compra uma gravata nova para o senhor. Eu parei e falei: meu Deus. Irmãos, quantos de nós tem essa visão de abençoar os outros com aquilo que Deus nos deu, de abençoar os outros com aquilo que Deus nos dá? Eu olho para esse texto e vejo que Pedro está aprendendo algo tremendo sobre propósito. Aquilo que Deus deu a você, a profissão que Ele te deu, o dinheiro, se é muito ou se é pouco, não importa. Tudo que você tem é para você conjugar o verbo abençoar. Quando Deus chama Abraão, Ele vira: Abraão, eu estou chamando você para você ser abençoado. Foi isso? Não, Abraão, eu estou chamando você e eu vou abençoar você para você ser bênção. Nós somos chamados para ser bênção. Hora de expediente é hora de abençoar outras pessoas. Então amanhã, hoje à noite, a hora que você for dormir, amanhã cedo, a hora que acordar, a primeira coisa, eu desafio você virar para Deus e falar: Deus, esse dia tem que ser diferente, eu quero abençoar outra pessoa. Põe alguém na minha vida para eu abençoar hoje. Segundo lugar, sobre propósito, hora de expediente é hora de glorificar a Deus. O verbo glorificar. Versículo 8 diz assim: vendo essa pesca abundante, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor. Dá uma olhada no verso 5 e vê como é que Pedro chamou Jesus no verso 5. Ele chama Jesus de quê mesmo?
No verso 5, mestre. Mas agora no verso 8, ele chama Jesus de Senhor. Ou seja, aquela experiência com Deus deu mais uma talhada na alma de Pedro, no caráter, no coração, onde Pedro começou a dizer: Senhor, o Senhor não é só mestre, o Senhor é dono de tudo. O Senhor não só tem palavras bonitas de ensinamento, o Senhor não é só encantador pelo que fala, o Senhor é Deus pelo poder. E aí ele se prostra: retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Pedro está adorando a Deus. Que lição para nós, no horário de trabalho, no horário comercial, é contexto para nós vermos mão de Deus e aprendermos a adorar a Deus. Você tem que aprender, nós temos que aprender a conjugar o verbo adorar, conjugar o verbo abençoar, e em terceiro lugar, conjugar o verbo aprender. Hora de expediente é hora de viver pela fé. Versículo 10 diz assim: disse Jesus a Simão: não temas. Gente, várias vezes nos evangelhos Jesus vai dizer a Pedro: não temas. Em todas as outras ocasiões é pertinente. Por exemplo, Jesus vem andando sobre as águas, eles pensam que é um fantasma, e Jesus diz: não temas. Faz sentido. Mas aqui, parece não fazer sentido Jesus dizer não temas, porque afinal de contas foi um milagre maravilhoso, peixe para fazer qualquer empresa voltar a trabalhar no azul. Por que Jesus vira para Pedro e diz não temas? Porque Pedro percebeu o que ia ser pedido dele. Pedro percebeu que Jesus deu tanto, mas tanto, mas tanto, para dizer assim: me dá de volta. E aí Pedro titubeou no coração. E aí Jesus diz: Pedro, antes de você fazer, lembra do Gollum no filme Senhor dos Anéis? Precioso, fica ali. Antes de você ficar aqui admirando o que Deus te deu em dinheiro, em bens, e não querer largar disso, deixa eu te dizer uma coisa: não temas. Porque Deus faz isso, gente. Ele vai nos dando coisas na vida. E quanto mais Ele vai nos dando na vida, mais Ele vai pedindo de nós em troca. Eu me lembro da história de A.W. Criswell, pastor da primeira igreja batista de Dallas por muitos anos. E naquela igreja, muitos membros daquela igreja são petroleiros, gente de dinheiro, gente de recurso financeiro. E uma vez um homem que começou pobre, tornou-se um milionário do petróleo. E aí ele foi no gabinete do Dr. Criswell. Aliás, sabe como é que o Dr. Criswell ficou rico? Ele morreu rico. Morreu milionário, porque um dia um petroleiro, membro da igreja dele, um piedoso, homem crente, chamou ele e falou: pastor, como é que o senhor cuida das finanças do senhor? Eu falei assim: meu irmão, não sei não. Meu negócio é pregar. Pastor, o senhor confia em mim? Confio. Quer que eu cuide para o senhor? Quero. Foi assim. Foi aplicando o dinheirinho do pastor, foi cuidando, foi abençoando aqui, abençoando ali. Pastor, tinha uns papéis baratos na bolsa, eu comprei uns para o senhor também. Não, meu filho, quanto foi? Não, eu dei para o senhor, pastor. Então, assim ele foi abençoado. Aí um dia, ele está no gabinete, chega esse petroleiro, outro, e fala assim: pastor, eu vim aqui, eu estou precisando da oração do senhor. O que foi, meu filho? Quando eu comecei ganhando $50 por semana, eu dava meu dízimo direitinho. Depois comecei a ganhar 500, dei 5 mil por semana, $5.000, dava o dízimo. Pastor, hoje eu ganho milhões.
eu não tenho conseguido dar tudo que eu tenho que dar. Vamos orar, meu filho, ajoelha aqui, vamos orar. Pôs a mão na cabeça dele. Senhor, arranca tudo que ele tem, faz ele ficar pobre. E ele, por que é isso, pastor? Eu falei assim, ué, meu filho, Deus te deu isso tudo, você está pecando. Você tem que ser pobre de novo, vai aprender com 50, com 500, até se aprender. E a lição para nós é clara em Lucas 5, de 10 a 11. Quando Jesus nos dá, e nos dá desse tanto, quando Deus nos entrega Isaac, Ele diz assim, eu não te dei Isaac para você viver morrendo e babando em cima de Isaac. Escuta o que eu estou dizendo, irmãos. Quando Deus dá Isaac, quando Deus dá uma canoa cheia de peixe, uma não, duas canoas cheias de peixe assim, Ele não está fazendo isso para a gente ficar babando em cima dos peixes, do Isaac. Ele está fazendo isso para a gente entregar de volta e confiar que o que Ele vai dar, ou ainda tem para dar, é maior e é melhor. Então Deus tem nos dado para a gente aprender a confiar que o que Ele ainda tem para dar, e é no céu, é muito melhor do que canoa cheia de peixe e filho no berço que veio de uma mãe que era estéril. É muito melhor. A gente não acredita nisso, gente. A gente pensa que o que é bom de Deus para nós são os peixes, são os filhos, são as coisas. E Deus está dizendo, não, a hora de expediente não é para você babar nos peixes, é para você aprender a entregar os peixes que eu vou te dando, para você confiar que o que eu ainda tenho para te dar é muito melhor. Você crê nisso? Eu duvido que seja isso que o Evangelho da Prosperidade prega. Por isso que é a maior das heresias, porque quanto mais peixe Deus nos dá, mas de Jesus a gente tem que querer, e não dos peixes. E aí Pedro ouve Jesus dizer, Pedro, não temas, doravante serás pescador de homens. Sabe qual é o resultado? Verso 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram Jesus. Qual é o propósito do seu trabalho? Abençoar, adorar e aprender. Hora de expediente. Quando a gente olha para o Evangelho, a gente descobre que Jesus entra no coração da gente, para entrar na casa da gente, e para seguir com a gente, para a hora comercial. Nós não podemos compartimentar a vida, nós não podemos limitar Jesus ao culto, ao domingo, onde eu vou lá, peço, faço a minha campanha, para na segunda-feira eu ter vitória, nem que para isso eu tenha que vender meu corpo. Cristo é para nos acompanhar em todos os momentos e lugares. Cristo é para ser levado para a hora de expediente. Com Cristo na hora do expediente, Ele nos ensina, eu te coloquei aonde você está para você abençoar, adorar e aprender. Agora, gente, imagina como é que seria o nosso país se pensássemos assim. Como é que seria Brasília? Já pensou nossos líderes políticos sentando em seus gabinetes e pensando assim, Senhor, como eu vou abençoar esse município hoje? Senhor, como é que eu te adoro com esse cargo que o Senhor me deu? Senhor, o que eu tenho para aprender sobre fé no dia de hoje? Já pensou como é que seria a política no Brasil? Agora pense o seguinte, como é que seria a sua vida, no seu trabalho, se você também tivesse essa atitude? Você pararia de olhar ao redor e dizer, o outro é beneficiado mais que eu, o outro não trabalha nada e ganha mais. Você pararia dessas rixas, dessas picuinhas. Você pararia de ficar olhando para a grama verde de Moabe e para a secura de Cá, e pararia de lamentar, e pararia de chorar, e pararia de brigar com Dilma, com FHC, sairia dessa loucura. Porque você sabe que nós estamos aqui para abençoar, para adorar e para aprender. Feche seus olhos, vamos orar.
Deus querido, nós precisamos aprender isso. Que o Senhor é Deus para todas as horas da vida. O Senhor é Deus do nosso coração, o Senhor é Deus da nossa casa, o Senhor é Deus do nosso trabalho. O Senhor é Deus, soberano e Senhor sobre tudo e sobre todos. Que todos os que me ouvem agora possam ser tomados por essa convicção, que seja arrancado de cada coração o temor, a ganância, o orgulho e a vaidade de ser treinado, o orgulho e a vaidade de ser trabalhador, o orgulho e a vaidade de ter tido oportunidade, porque isso em si não garante sucesso. Sucesso é o Senhor na nossa vida, nos achando, nos confrontando, nos ensinando, dando-nos do melhor e do que precisamos para que a gente aprenda todo dia a abençoar, a adorar e a aprender. Ensina-nos a aprender, viver pela fé. Ensina-nos a colocar na praia, deixar na areia barcos, peixes, redes, tudo que temos para ter o Senhor conosco. O Senhor conosco vale mais do que a vida. O que seria a vida sem o Senhor? Ó Deus, que do pequeno ao maior hoje à noite, que todos sejamos tomados por essa convicção e que haja transformação, salvação, santificação entre nós. Eu oro em nome de Jesus.